Eu vou fazer hoje uso desta tribuna, senhores vereadores, tribuna intitulada de deputado Wellington Landim, na condição de líder de governo, para defender o projeto de lei aprovado na última sessão, que institui a ouvidoria da Guarda Civil Municipal, instrumento moderno, legítimo e absolutamente necessário para o fortalecimento da transparência, da participação social e do controle das atividades desenvolvidas pela Guarda. Inicialmente, senhores vereadores, é preciso destacar que o projeto em discussão não apenas se encontrava em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, como também materializa diretriz expressa da própria Lei Federal de número 13.022/2014, que trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a qual estabelece mecanismos de controle externo das atividades da Guarda, entre eles a ouvidoria. Conforme dispõe o artigo 13, inciso 2º da referida norma, o controle externo será exercido por ouvidoria independente, independentemente do número de servidores da corporação, com a finalidade de receber, examinar e encaminhar manifestações da sociedade. Portanto, vereador João Batista, vereador Arlô e demais outros, diferentemente do que foi sustentado pela oposição, não apenas não há qualquer irregularidade na criação da ouvidoria, como, na verdade, trata-se de medida que atende diretamente ao modo legal federal do controle das guardas municipais. A alegação de que seria necessário a prévia criação de um estatuto próprio da Guarda para a instituição da ouvidoria revela supremo e inequívoco erro jurídico. A lei de número 13.022/2014 é clara, vereadora Fafá, ao tratar desta matéria. A exigência do Código de Conduta, muitas vezes equivocadamente chamada de estatuto, está vinculada à instituição da corregedoria e não da ouvidoria, vereadora Lourdinha. E mais, a própria corregedoria somente é obrigatória nas guardas com efetivo superior a 50 servidores ou naqueles que utilizam arma de fogo, que, vereador Feitozinha, não é o caso de Brejo Santo. Brejo Santo não se enquadra nessa exigência. Ou seja, a exigência invocada pela oposição refere-se à situação completamente distinta da tratada nesse projeto. Não há em nenhum dispositivo legal qualquer condicionante que vincule a criação da ouvidoria à prévia edição do estatuto específico da Guarda. No caso do município, cumpre ressaltar que os servidores da Guarda Civil Municipal já se encontram submetidos ao regime jurídico único dos servidores públicos municipais, estabelecido pela Lei 955/2017, como tinha falado, o que assegura plenamente a disciplina funcional, os direitos e deveres, bem como o regime de responsabilização administrativa. Assim, não existe qualquer lacuna normativa que inviabilize a criação da ouvidoria. Além disso, vereador Arnaud, o projeto foi estruturado com racionalidade administrativa e eficiência institucional, a prever que a ouvidoria da Guarda atuará de forma integrada com a ouvidoria geral do município, evitando sobreposição de estruturas, reduzindo custos e garantindo maior capilaridade no atendimento à população, conforme expressamente previsto no texto do projeto. Portanto, não há a criação de um cargo, nem a nomeação daquela pessoa que poderia atuar na ouvidoria, porque já
irão ser aproveitados à ouvidoria geral do município. Sob o ponto de vista material, a proposta representa um avanço significativo na governança pública local. A ouvidoria constitui instrumento essencial de democracia participativa, permitindo que o cidadão exerça controle direto sobre a atuação estatal, especialmente em áreas sensíveis como a segurança pública e a fiscalização urbana. Trata-se de canal institucional para recebimento de denúncias, sugestões, reclamações e elogios, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados pela Guarda. Mais do que isso, a criação da ouvidoria fortalece a legitimidade da atuação da Guarda Civil Municipal ao assegurar a transparência e diálogo com a sociedade, elementos indispensáveis para a construção de uma política de segurança cidadã e orientada pelos direitos fundamentais. Dessa forma, restou evidente que o projeto encontrou respaldo direto na legislação federal, não há qualquer exigência legal de prévio estatuto para a criação da ouvidoria, a interpretação apresentada pela oposição decorre da leitura equivocada da Lei 13.022/2014 e, por fim, a proposta fortalece o controle social, a transparência e a eficiência administrativa. Portanto, senhores vereadores, acho que na minha exposição fui por demais claro para requerer o voto a favor dos senhores vereadores para derrubada da indicação da vereadora. Vereadores, vereadoras, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e os demais que aqui se encontram. Sobre a sessão da última quinta-feira, eu considero necessário fazer aqui alguns esclarecimentos à população de Brejo Santo, sobretudo aqueles que nos acompanham os nossos trabalhos legislativos, pelas transmissões oficiais desta casa. Na sessão passada, dentre diversas matérias submetidas à apreciação do plenário, uma em especial me chamou a atenção. A mensagem se tratava da criação da ouvidoria da Guarda Municipal. E faço questão de contextualizar os fatos exatamente como ocorreram, porque tudo está devidamente registrado nas imagens da sessão pública. Momento antes da apreciação desta matéria, quando se discutia um projeto relacionado ao hino do município, tema que, em tese, seria de domínio histórico e cultural do líder do governo. Houve um pedido de vista formulado por vossa liderança, o que foi aceito com absoluta naturalidade, respeitando o direito parlamentar de análise mais profunda da matéria. Entretanto, logo em seguida, quando apresentei um pedido semelhante em relação ao que criava a ouvidoria da Guarda Municipal, o tratamento foi completamente diverso. E aqui reside a preocupação institucional que trago a esta tribuna. Meu pedido de vistas tinha fundamento legítimo, jurídico e prudencial. Não se tratava de oposição irresponsável, como tampouco de tentativa de obstrução. Tratava-se, sim, do exercício do dever constitucional de fiscalização e cautela legislativa. Obrigada. Diante do que estava se tratando,
do exercício do dever constitucional. Foi uma matéria extremamente sensível e que envolve diretamente a segurança pública, o controle institucional e os direitos funcionais da Guarda Municipal. Durante minha manifestação, eu ressaltei aquilo que considero o caminho juridicamente mais coerente. Antes da criação de estruturas de controle externo, o município deve priorizar a instituição de um estatuto próprio da Guarda Municipal, norma específica, capaz de regulamentar os direitos, deveres, hierarquia, corregedoria, progressão funcional, prerrogativas, regimes disciplinar e os demais aspectos inerentes à carreira. Naquele momento, fui interpelada pelo líder do governo, que afirmou que a Guarda Municipal já possuía estatuto próprio. Solicitei, então, que fosse indicado qual seria esse diploma normativo. Em resposta vacilante e claramente insegura, o edil me respondeu que já existia, né? Afirmou ter se baseado no Estatuto Geral dos Servidores Públicos Municipais, confundindo completamente os institutos jurídicos distintos. Então, eu só quero aqui esclarecer à população que o Estatuto Geral do Servidor não se confunde com o Estatuto próprio de carreira da Guarda Municipal. São instrumentos jurídicos absolutamente diversos. Eles são diversos. O Estatuto Geral dos Servidores disciplina normas administrativas genéricas aplicáveis ao funcionamento comum. Já o Estatuto da Guarda Municipal exige regulamentação específica compatível com a lei que Vossa Excelência acabou de citar, 13.022/2014. O Estatuto Geral das Guardas Municipais com a própria natureza constitucional da atividade de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal. E aqui eu faço uma reflexão serena, mas muito necessária. Muito necessária. É sobre isso que após esse episódio foi que eu fiz o pedido de votação de vista. Pedido que eu solicitei, pedindo o debate mais profundo sobre esse tema de tamanha relevância. E aqui eu faço uma reflexão serena, mas necessária. É preciso que haja coerência e igualdade no tratamento das prerrogativas parlamentares, o que é legítimo para um vereador. Não pode se tornar inadequado quando o exercício for por outro. Sobre a criação da ouvidoria, faço questão de deixar claro que jamais eu me opus e nem vou me opor em relação à existência do órgão. Pelo contrário, a ouvidoria é um instrumento importante de transparência, fiscalização e fortalecimento institucional. O ponto central da discussão jamais foi a existência da ouvidoria, mas sim de garantias mínimas acerca de sua composição, seu funcionamento, e esse foi o meu pedido, que eles tenham autonomia através do Estatuto. E eu digo isso porque conheço de perto as inúmeras distorções enfrentadas pela nossa valorosa Guarda Municipal. Infelizmente, ao longo dos anos, se criou uma cultura administrativa onde muitos querem exercer o comando sobre a corporação, sem oferecer as condições mínimas de estrutura, valorização e reconhecimento
profissional. Para que a população compreenda a gravidade dessa realidade, recentemente se cogitou atribuir a um guarda municipal a responsabilidade de pastorar uns animais. Numa evidente banalização das funções institucionais da corporação. A Lei 13.000/2022 de 2014, ela é clara ao estabelecer que as guardas municipais, elas integram um sistema de proteção municipal preventiva, possuindo assim atribuições próprias e relevantes no contexto da segurança pública. E mais recentemente, o próprio Supremo do Tribunal Federal consolidou esse entendimento, reconhecendo a atuação das guardas municipais dentro do Sistema Único de Segurança Pública, reforçando assim a sua natureza institucional de órgão de segurança pública. Entretanto, apesar da importância da Corporação de Brejo Santo, ainda convive com uma grave deficiência administrativa. A ausência de um estatuto próprio da Guarda Municipal é essa omissão e não é uma mera formalidade burocrática. Trata-se de uma falha. Sem um estatuto próprio, a Guarda Municipal permanece juridicamente fragilizada. Não há definição clara de plano de carreira, critérios objetivos de promoção e progressão profissional. Regime disciplinar e a continuada política permanente de formação. A corregedoria estruturada. Além disso, a ausência desses instrumentos normativos compromete a capacidade do município de acessar políticas públicas federais e convênios junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública. É oportuno, vou só concluir, presidente, viu? Vou só me despedir, é oportuno, já estou concluindo. É oportuno aqui, nessa oportunidade, dizer que uma viatura oriunda da Polícia Rodoviária Federal, ela foi destinada a Milagres, porque justamente não tinha o estatuto nem a documentação completa aqui para se receber. Então, aqui, já quero me despedir. Sobre mês de maio. O que se comemora no mês de maio? O mês de maio comemoramos a exploração sexual infantil no nosso país, no nosso Ceará e na nossa cidade de Brejo Santo. Sabemos a importância de falarmos a conscientização para a nossa sociedade brejo-santense sobre esse tema de grande importância. Falar com as nossas famílias, falar nas nossas escolas, nos nossos departamentos, aonde se tem criança, se faz necessário essa conscientização desse trabalho. Porque nós sabemos que a violência, ela ainda é muito grande no nosso país, no nosso Ceará. E queria aqui parabenizar todos os nossos conselheiros tutelar aqui da nossa cidade, de Brejo Santo, por essa preocupação em trabalhar com as nossas crianças e adolescentes aqui em Brejo Santo. Digo isso porque constantemente nós, agente comunitário de saúde, somos procurados pelo Conselho Tutelar, pelos membros, para indicarmos e apontarmos aonde se encontram as nossas crianças. Por que o agente comunitário de saúde? Porque ele adentra e ele tem o cadastro de todas as nossas famílias aqui brejo-santense. Então é de suma importância esse trabalho. Quero aqui também ressaltar a importância de Dr. Antônio Lima,
um procurador que sempre trabalhou e trabalha buscando a conscientização da vara infantil no estado do Ceará. Temos hoje no Ceará a Casa da Criança e do Adolescente, que trabalha na proteção das nossas crianças. Então, um mês muito importante. Hoje nós tivemos uma reunião com a nossa prefeita Gislaine, aonde fomos debater assuntos de interesse da nossa população. Brejo Santo irá sediar, dia 18 de maio, no dia da exploração sexual, vamos ter um encontro onde já tem me inscrito para participar dessa formação 300 agentes comunitários de saúde de todo o nosso estado do Ceará. E todo dia a gente recebe pedindo inscrição para participar desse encontro. Nós vamos ter a presença da nossa secretária de saúde, doutora Tânia, de duas assessores da Secretaria de Saúde do Estado, secretários. Quais são os temas? São temas que preparar o profissional, agente comunitário de saúde do Estado do Ceará, que houve hoje uma mudança. Antes era um servidor CLT e hoje servidores estatutários. Então tudo é novo, tudo é necessário essa avaliação. Então quero aqui agradecer hoje essa reunião de muita importância, convidar vereadores que também possam participar conosco do evento que irá acontecer no Brejo Santo União Clube. Então assim, é importante, quero parabenizar mais uma vez todas as pessoas que trabalham em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui de Brejo Santo, especialmente Conselho Tutelar, Ação Social e os nossos agentes multiplicadores da primeira infância. Então, que Deus abençoe, que tenhamos um final de semana abençoado, cheio de muita paz. E costumo sempre dizer, essa casa, ela sempre trabalhou. E tinha um que eu não tinha nem me preparado em falar, mas a gente já está no percurso e eu, desde o pleito passado, venho comentando sobre essa questão da Guarda Municipal do Brejo Santo e vou dar meu ponto de vista aqui e espero que Vossas Excelências compreendam o teor da crítica construtiva que eu vou fazer. Eu escutei o vereador líder de governo, escutei a vereadora de oposição, que é minha companheira Suzy, falando e debatendo sobre esse caso. Os dois se prepararam juridicamente, vieram com material vasto. E vou dar meu ponto de vista também como operador do direito, como bacharel em direito. Primeiro ponto. Não existe ilegalidade alguma em ter uma ouvidoria onde são distintos de um estatuto, como isso aqui foi bem colocado. Então não tem um empecilho e uma prerrogativa contrária que possa empatar de votarmos a ouvidoria. E desde já eu vou votar para que tenha ouvidoria. Eu vou votar sim pela ouvidoria. Mas não podemos também aqui passar pano, tem 5 anos que eu venho falando aqui, que a Guarda Municipal de Brejo Santo só é Guarda Municipal de Brejo Santo em nome e no fardamento. Porque o que o município faz com a Guarda Municipal de Brejo Santo é brincadeira, para não usar outro termo, que eu estou numa tribuna de uma Câmara Legislativa e eu tenho que ter um respeito, e aqui eu tenho. Mas é uma coisa fora de série. É uma guarda municipal que não tem, como bem colocou aqui, uma questão de um estatuto. Então criar uma ouvidoria é legal, mas não ter um estatuto é imoral. Mesmo onde a lei diz, o que é que a lei diz? A lei diz que tem que ter mais 50 funcionários. Tudo bem, tem. Agora você não ter um cargo de plano de cargo de carreira, você não ter
questão de hierarquia. Você pega uma polícia militar tem do soldado ao coronel, subindo soldado, cabo, sargento. Na Guarda Municipal do Brejo, ninguém sabe quem é quem, porque não tem. Nós perdemos uma viatura da Polícia Federal cedida, porque não tem estatuto. Nós perdemos as viaturas ainda na época de Camilo governador, 3 viaturas, ou foi 2 ainda na época que a doutora Tereza era prefeita, vereadora Suzy, que foi cedida para Brejo Santo para fazer a reforma, porque não tinha estatuto. Então é muito simples. Como é que se cobra? Você vai aqui numa cidade Triunfo, no Pernambuco, que é uma cidade que Brejo Santo dá 5 triunfos. Lá são renegation as viaturas. Aqui quase não chega uma viatura. Aqui os guardas municipais, foi uma luta de cobrança minha. Aqui para ter colete e a prova de bala. Eles andavam com a capa. Armamento, nenhuma baladeira é cedida. Entendeu? Os guardas é para trabalhar, às vezes pegando até casos de violência doméstica, com uns cacetetes na mão. Entendeu? Então assim, vamos criar ouvidoria, é legal, vamos, Andrei vai votar. Agora vamos botar o estatuto. Não adianta dizer não, que tem que chegar no consenso, tem que vir, o município tem que impor. O município impõe e manda para cá. O município não tem um advogado que toma conta da parte jurídica. Então o advogado se impõe, chama o representante, faz e manda para cá e a gente vota. É um absurdo não ter. Não tem nem como punir. Não tem nem como punir. Até porque ele não tem estatuto de punição. Então não se pode confundir estatuto da Guarda Municipal com estatuto do servidor. E são coisas totalmente distintas. Entendeu? Não podemos trocar Jesus por Genésio. Não adianta vir aqui falar bonito, falar em capto de lei, não sei de que, e na prática ser outra coisa totalmente diferente. Porque engana um, engana 2, mas hoje tem rede social e tem essa tribuna para chegar e dizer que está equivocado, para não dizer que é mentira. Entendeu? Então vamos agora para os temas que eu me preparei. Só minha opinião, mas lhe parabenizo, vereadora Suzy. Entendeu? Eu acho assim que a vista de Vossa Excelência era para ter sido aceita, que era para a gente ter debatido entre a gente, não foi, somos minorias, infelizmente. Vossa Excelência, só deixa eu completar a sua fala. Vossa Excelência, eu fiz o pedido de vista justamente para isso, não é dizendo que não seria o estatuto é fundamental. Sim, claro. Porque daria toda a segurança e toda a estabilidade à corporação, que merece há muito tempo já. E só para concluir, vamos trazer aqui para a Câmara Municipal de Brejo Santo, nós temos a lei orgânica e nós temos o regimento. Nós temos o regimento que nos ajuda a falar sobre isso, entendeu? E ainda vou estudar essa questão do regimento, se existe mesmo esse mínimo de guarda, porque eu também nunca vi falar não. Eu quero ver, na próxima sessão trago os dados corretos para ver se isso existe. Mas continuando aqui minha fala, eu vou trazer 2 pontos aqui muito importantes que deve ser debatido, e um até me chocou, que eu queria até a atenção aqui de Vossas Excelências, que eu vi, inclusive postei, ao cúmulo que chegou a infraestrutura da cidade de Brejo Santo. Chegamos a um ponto, vereadora Suzy, dos moradores do Genipapeiro, Cedro e Baraúnas fazer uma vaquinha para pagar R$250 de hora para a máquina fazer a estrada. Entendeu? Mas foi pedido. Foi feita a vaquinha. Hoje Vossas Excelências botaram aqui indicação porque sabe que vão mandar. Aí na próxima semana posta e diz que conseguiu. Só em um ponto. Vossa Excelência me cede uma parte? Cedo não, Vossa Excelência. Cedo não. É um absurdo chegar a um ponto de trazer para uma esfera de município. Município esse que tem vereador que sobe aqui que diz que é mil maravilha, que ele filma onde quer, o município faz onde quer, aí o será não sei aonde, é para querer desmistificar, e vivem
no país das maravilhas. Eu acho que essa gestão, ela vive o fantástico mundo de Bob. Ela preza, ela fala de uma cidade e vivemos em outra. Agora querer justificar, não, mas não fizeram. Foi colocado lá o Pix para disponibilizar o material e a hora da máquina para pagar. O rosto está lá, a estrada quase fechada de mato. E o pior, tem vereador que todo dia passa lá. Todo dia passa lá, sobe e desce lá. E não é só um não. Não é só um vereador não, é um bocado. E quer ver chegar, andar uns 1000 lá, deixa chegar a eleição. Daqui a pouco está tudinho pedindo voto para deputado, passando, subindo e descendo lá. Mas na hora de ajeitar a estrada, aí é muito bom. Aqui é um terreiro de obra pronta. Aqui, Vossa Excelência Suzy, aqui é o seguinte, você fala com o secretário de infraestrutura, ele diz, ei, faz a indicação aí que quinta-feira eu vou mandar a máquina para lá. Entendeu? Como eu vi aqui, um bocado fazendo de rua que já estava sendo feita, aí faz a indicação, aí estampa lá no Instagram, mais uma solicitação atendida. A estrada das Baraúna foi eu que consegui, o outro disse foi não, foi eu, foi Cicrano, é uma briga para ver quem faz, mas na verdade quem tomou posição para fazer foi o povo. Mas sabe por que o povo tomou essa providência para fazer? Quero meu tempo de liderança, senhor presidente. Sabe por que o povo tomou essa oportunidade para fazer? O povo só foi pedir essa vaquinha lá para fazer pelo simples fato de que a gestão não fez. A gestão não fez, vai fazer agora. Sabe por que vai fazer agora? Porque hoje a indicação entrou que vai fazer e deu polêmica na rede social. Um número de um Pix para fazer, agora eles vão fazer. Aí eles vão fazer lá e vão botar lá um drone passando e botando lá Suíça, agora virou a Suíça, a Baraúna virou a Suíça, que as estradas é boa, tudo é bom, é mil maravilha. Talvez seja bom, porque tem um monte de gente que tem carrão novo, zero, que passa lá. Agora tem gente que é moto, que é carro mais velho, que precisa se locomover, entendeu? Mas aquela região, Genipapeiro, Cedro, Baraúna e toda aquela redondeza é esquecida. É esquecida por essa gestão municipal. Ponto. Segundo ponto, aqui que eu vou trazer, que também é importante, meu tempo está curto, mas eu vou finalizar. É o absurdo que eu vi essa semana, que foi os professores temporários não receberem aumento. Nós estamos chegando à classe de professores de receber R$ 1.776 por 20 horas semanais trabalhadas. Uma discrepância total com o professor concursado, sendo que exerce a mesma carga horária, um absurdo, sendo que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional a disparidade e a diferença salarial entre a classe de professores. Então anuncio aqui a você, professor, que pode me procurar no Instagram ou quem tiver meu número, que vamos entrar com ação coletiva para restituir os 5 anos de atraso que vocês têm, que era para estar recebendo o dinheiro integralmente, matéria votada, transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sem caber mais recurso. Infelizmente, um professor numa cidade que se titula a educação nota 10, que ganha milhões de prêmios, esquece de quem leva a aula, de quem ministra a aula, que é o professor. Que se o Brejo Santo tem esse título de educação, é porque tem um professor dentro de sala de aula que está ganhando por 20 horas um salário mínimo praticamente. O salário mínimo é 1.621, arredondando ele está ganhando R$ 1.776 na cidade educadora. Que tem gente que sobe aqui e diz, eu bato nos peitos que é o Brejinho de Açúcar. Mas o Brejinho de Açúcar está ruim de infraestrutura, está ruim de educação. E tem que melhorar bastante para ser o Brejinho de Açúcar. Tem que melhorar um bocado, porque esse açúcar está vencido.
É absurdo o que estão fazendo com os professores. Aumentamos agora para os concursados 5%. Os professores temporários não tiveram R$1 de aumento. R$1 de aumento. Mas podem me procurar que nós vamos judicializar a cada um de vocês e vamos entrar com ação em conjunto para poder ganhar essa ação que é direito adquirido de vocês, que ministra a aula, que dá o sangue, que tem o mesmo trabalho do professor concursado, que merece ganhar bem, assim como vocês merecem ganhar o piso salarial de vocês. Para falar e explicar sobre um projeto que o Padre Felício fez na querida comunidade da Vila Esperança. Ele está fazendo lá um belíssimo trabalho de resgate da história e de valorização da comunidade. E se reuniu com a comunidade, lá na Vila Esperança, se reuniu com a comunidade e, em conjunto com a própria comunidade, com as famílias de lá, escolheu o nome de todas as ruas da Vila Esperança. Esse projeto foi dado entrada hoje, vai ser votado na próxima quinta, se Deus quiser, e eu queria pedir o apoio dos colegas, já que foi colocado o nome de todos. Foi colocado o nome de todos. Quem ainda não assinou, está na secretaria para assinar. Em segundo lugar, queria hoje agradecer a tão criticada infraestrutura. Hoje, eu e o vereador Feitozinha demos algumas voltas nas estradas do município. A gente não vai só pelo que mandam para a gente em rede social, não. A gente vai visitar em loco. A gente fez algumas indicações e nós sabemos que as estradas estão precisando serem consertadas, mas já quero agradecer algumas que já foram consertadas essa semana e vai ser concluída aqui para outra semana. Dois Riachos, Barreiro Preto, Compra Fiado, Onça e Barreiro Branco. Várzea Comprida, Tamanduá 1 e 2. Daqui para a próxima semana será concluído o restante do Barreiro Branco, Muquém dos Gabriel e Micondes Cândido. E seguirá o cronograma para outras comunidades. Hoje estivemos lá na estrada Baraunas, Cedro e Cajá. Realmente está precisando de conserto. Fiz a indicação não sabendo que na próxima semana vai estar lá, mas sei que com certeza logo será consertada, será refeita, né? Como também todas as outras do município, que quem anda em outros municípios, a gente vê que a gente ainda está muito à frente de outros municípios em relação até às estradas mesmo, porque a infraestrutura nunca parou. Era feito um tapa-buraco, agora está sendo feito o conserto das estradas. Muito obrigado.